que aquilo, gente, se o zelador morasse lá, e o zelador estivesse no boteco enchendo a cara no horário de folga dele. E mesmo assim, vamos supor que o cara na hora de uma emergência não tá lá porque tá num compromisso, foi numa festa, foi pra igreja, foi, entendeu? Tá? Vai ter gente que é favorável a ele usar a academia do condomínio e vai ter gente que é contrária. Agora, o que vale é a opinião da maioria. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, aqui diretamente dos estúdios Superlógica na Conde TV. Hoje nós estamos com uma presença super especial aqui, a Andressa, que vai nos ajudar a fazer os próximos programas. Depois da vinheta ela vai se apresentar. E antes de mais nada, se você ainda não curtiu o nosso canal, curta aí, marque para receber as nossas novidades. Já curte o vídeo, aproveita e deixe o seu comentário. Nosso tema hoje vai ser sobre a cultura do zelador morador. De uns tempos para cá, a morada do zelador no condomínio vem se tornando cada vez mais rara, né? E nós vamos falar um pouco sobre essa cultura antiga do zelador morar, essa cultura nova do zelador não morar, prós e contras, o que é melhor, o que é pior. Sempre tem casos e casos, né? Mas antes de mais nada, roda a vinheta, diretor. Estamos voltando aqui com o Condomínio Informal, hoje com a presença da Andressa aqui, que vai nos ajudar a desenvolver os nossos assuntos. Andressa, antes da gente começar o nosso debate, se apresenta para os nossos telespectadores aí, fala um pouco da sua história, como é que você faz, como é que você chegou nessa loucura de síndica, sua formação, né, que acho que é importante o pessoal saber. Olá pessoal, eu sou Andressa Mandarano, eu sou formada em Direito, sou advogada já faz um bom tempo, 26 anos, sou formada pelo Mackenzie, advoguei muitos anos e estudei muito para concurso, não passei, e desde a pandemia eu comecei a atuar como síndica no meu condomínio porque eu vi que algumas coisas estavam muito erradas. Teve uma obra de fachada, de restauração de fachada, que na verdade eram pastilhas, arrancaram todas as pastilhas, pintaram sem quórum, aquela bagunça toda, quebraram o prédio inteiro, janelas, e aí eu comecei, aí você tem que tomar, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então eu senti essa necessidade, primeiro entrei como subsíndica, depois na pandemia entrei como síndica. E aí comecei a fazer diversos cursos, me interessei bastante por essa área de gestão, e aí, né? Estamos aí, Aí três, tá, 5 tá como estrelas, profissional. em 2023, né? Uma coisa que vai puxando a outra, a gente reclama, mas vai, mas não perde, não sai, né? Não vai embora. Reclama, mas não é isso aí. Reclama, mas não abandona. Todo mundo reclama, mas ninguém abandona, Ninguém né? abandona. Não, mas é muito legal, assim, e você é super preparada, né? A gente já se conhece há algum tempo, se a gente... Conteúdo? Então... Conteúdo? É importante ter profissionais, né, desse gabarito para trocar com a gente, né, e para disputar o mercado, né? O mercado tem que ser bom para todo mundo, né? Quanto mais gente boa no mercado, E melhor. tem condomínio para todo mundo. Não, Putz, e sobra valoriza, condomínio. você falou uma frase importante, quanto mais gente bem preparada no mercado, melhor para todos. Por quê? Porque fortalece a profissão de síndico profissional. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada. Muito bom. Vamos então partir para o nosso tema sobre a questão do zelador morador, né? Especialmente os condomínios mais antigos, né? Eles têm até um espaço bem grande, geralmente do tamanho do apartamento, né? Que é um apartamento do zelador. E tinha essa cultura do zelador morar, o zelador está disponível 24 horas, né? Teoricamente, sim. Teoricamente, na mas prática, às vezes né? até na prática. Para o morador, sim. Para o morador. Não, para o síndico profissional, Pro síndico, não. E para o síndico não, porque ele tem horário de trabalho, mas para o morador é 24 horas mesmo. Na verdade, vai eu acho bater que na isso... casa dele. A gente já falou disso uma vez, eu acho que isso tudo vem da cultura escravista, a outra já querendo fazer teorias sociológicas, mas eu acho que vem da teoria escravista, como a gente percebe que aqueles que são mais resistentes à ideia do zelador não morar são os mais velhos, eu não sei se vocês sentem isso também, que num prédio novo, com jovens, eles nem cogitam
a possibilidade do zelador mas morar. eu não vejo essa relação. O que eu acho é assim, acostumou-se com a disponibilidade 24 horas ali. Não acho que tem essa vinculação. Mas assim, se acostumou com a comodidade. Comodidade Mas se eu acho que tem acostuma. essa vinculação Você com acha? o pessoal Eu não mais acho. velho. Assim, eu Querer as coisas entendo. como eram antes, assim. Não, a vinculação eu também não sou mais favorável ao ponto do Rogério, mas entendo que sim, o pessoal mais velho tem mais esse, digamos, tem mais esse costume de antigamente, tá? Só não faria essa relação. Eu, por exemplo, isso é uma coisa que realmente, como você falou no início do programa, isso vem, aos poucos, vem caindo, digamos, de moda, por falta de um outro termo. Eu mesmo, eu tenho 15 condomínios na minha carteira, apenas 4 tem zelador morador. Eu tô tentando fazer essa conta aqui. Eu tô escrevendo pra ver qual. E veja, Eu acho que os nossos tem uns 2 ou 3. Peraí, que eu tô fazendo aqui pra ver onde. o que demonstra claramente que não é mais um hábito ou uma prática, vamos chamar assim, de mercado. E como tudo na vida que a gente sempre fala aqui, né, tem vantagens e desvantagens. Uma delas a gente já mencionou. Às vezes o morador acha que o zelador tem que estar ali disponível 24 horas por dia. E não é assim. Para uma situação emergencial atípica, ok. Agora, situação emergencial é situação emergencial, né? Não é uma coisa do dia a dia. Mas a situação emergencial, em tese, ele tem que estar, vamos dizer assim, de sobreaviso, é uma característica do cargo, né? Morando ou não morando, né? A gente pode acioná-lo não morando também, né? Eu acho interessante, vocês duas que são advogadas, né? Assim, nesse ponto, o passivo trabalhista, que essa disponibilidade 24 horas pode trazer para o condomínio. Pode mesmo. Eu acho que, inclusive, para o síndico profissional, é um. Como é que a gente chama? É um problema no sentido de não conseguir educar os moradores de que eles não podem, porque quebrou um liquidificador, não pode ir lá acordar o zelador para consertar o liquidificador às 11 horas da noite, entendeu? Não, cara, isso... A gente tinha um prédio, tudo bem que eram muitas unidades, eram 318 unidades, mas os caras chegavam bêbados e iam bater na porta do zelador. Motivo nenhum, só para acordar o zelador. Nossa. André, eu converso a primeira vez, na segunda que fizer isso já mete. Então, mas o problema é que era o seguinte. O funcionário tem direito O funcionário, a gente pegou, já estava uma bagunça, o zelador em si. Ele fazia serviços dentro da casa dos moradores, o dia inteiro. Então, ele tinha o salário dele como uma garantia, né? E toda a lâmpada, tudo que ele fosse fazer, ele fazia serviços de pintura dentro dos apartamentos. Depois a gente descobriu. Entendeu? Isso então, que eu ia falar. Aqui não mora, quando mora, o pessoal pega para fazer serviço. Passou depois do horário, vai lá. Nem até dentro do horário. Mas fala um pouco sobre a questão trabalhista, dessa questão desse acionamento, assim, o quanto isso pode... Ele tem um horário de trabalho, normalmente é das 8 às 17. Se acionar ele depois, dá um problema de hora extra. E o sobreaviso também causa uma cobrança, um acréscimo, né? Se o cara está de sobreaviso ali, ele pode caracterizar isso, né? Eu estava até lendo isso esses dias, eu não sou advogado, né, gente? Mas você sabe que eu nunca vi zelador caracterizando sobreaviso. Por o causa sobreaviso, da o sobreaviso você ganha 20% do valor para ficar à disposição da empresa. Tá? É isso que é o sobreaviso. Pedem, né? Eles pedem, né? Não ganha, mas eles pedem. Não, mas aí a gente tá... Tipo, a gente é advogado, mas a gente sabe que é advogado trabalhista, que colou, né, gente? É um negócio que... Mas voltando aqui um pouco pro nosso tema, né? E aí entra nessa questão da disponibilidade e tal, né? E aí outro dia a gente estava num condomínio que aconteceu de cair o disjuntor da bomba de água, sempre é sábado à noite, né? Nunca cai durante o expediente. Já ouviu falar na Lady Murphy? Já ouviu falar na Lady Murphy? Depois eu te explico. É sempre fim de semana. Então, é sempre sábado à noite, assim. Nunca cai de sexta à noite, nunca cai de domingo à noite, que o zelador tá lá na segunda de manhã, é sempre sábado à noite. Aí caiu o disjuntor e acabou a água do condomínio. É lógico que não é rápido, né? Demora um tempo até esvaziar todas as águas e tal, as caixas, a água para de bombear e tal. E aí entra no grupo aquela história, porque se o zelador morasse aqui, porque isso, porque aquilo. Gente, se o zelador morasse lá e o zelador estivesse no boteco enchendo a cara no horário de folga dele,
E se o zelador estivesse viajando? E se o zelador estivesse na casa de não sei quem? Ele não é obrigado a estar... Não é porque ele mora que ele é obrigado a estar na casa dele no momento que o condomínio precisa dele, Sim, com fora do horário de certeza. trabalho, Mas né? por que eu Horário. falo da cultura, e aí eu vou fazer uma comparação com não é tão nova, mas a lei das domésticas. Porque isso acontecia com as empregadas domésticas. Do tipo, ela tá aqui, ela mora aqui, ela tem que trabalhar o dia inteiro. E é isso que eles esperam de um zelador. Só que isso não, hoje em dia não cabe mais na sociedade moderna que a gente vive. Isso não, pelo menos eu imagino que não, Sim, né? com certeza. Que não cabe, né? E com as domésticas existe dificuldade até hoje de conseguir desvincular o fato dela morar ao fato de estar disponível. É menos difícil com o zelador porque ele tem a casa, e tem muitos que no final de semana vão para sua casa, né? Eles moram ali durante a semana, mas no final de semana eles vão para sua casa. Então, quer dizer... E mesmo assim, vamos supor que o cara, na hora de uma emergência, não tá lá porque tá num compromisso. Foi numa festa, foi pra igreja, foi... Entendeu? Sim. Então, eles não conseguem ver que você não necessariamente... O que você precisa é ter procedimentos, né? O porteiro precisa saber para quem que ele vai ligar no caso de algum problema. E a pessoa, seja o síndico, seja o zelador, seja quem quer que seja, e essa pessoa precisa estar comprometida em resolver o problema. Às vezes não é nem funcionário do condomínio, às vezes é o moço da empresa de bomba, que tem que estar comprometido em ir lá e resolver. Então, existindo um procedimento, aquilo precisa ser seguido. Plano de contingência, né? E quem paga as despesas da casa do zelador? Então, eu entendo que tudo que você paga é salário. E aí... Eu tenho um condomínio que, agora eu já não estou mais, fizeram um contrato de comodato da casa do zelador. Mas eu acho que é importante. Por quê? Mas você também... É tudo muito subjetivo, gente. Por quê? Porque vai do entendimento do juiz em relação àquelas regras. Ele mora na casa. Eu já chegou caso em mim que o zelador teve um problema no coração e ficou afastado para sempre. Só que você não consegue tirar ele do apartamento. Então, ele mora no apartamento do zelador, num prédio, em Moema. Ele não pode trabalhar. E ele fica ali, você lembra a história? De bermuda e chinelo, só fazendo fofoca com os moradores. Essas são as situações de risco, né, que existem para você ter um zelador morador. E eu já vi ainda quando separa, que a mulher fica na casa e o zelador, que é o trabalhador, tem que sair. Ô, Carlão, só deixa eu fazer só para não deixar o negócio que a Andressa levantou, ficou no ar, e só para a gente detalhar. A Andressa falou sobre as contas Sim, você ia falar sobre isso, então Não, pode não, falar, por perdão. favor. As contas da casa do zelador, né, é uma casa como qualquer outra. Então vai ter... O espaço é gratuito, vamos dizer assim, né? O espaço é a casa dele, é gratuito. O zelador começa a receber um salário, que chama salário habitação. Eu não sei se é esse. Salário habitação. Ele é acreditado e depois é retirado. Ele não ganha nada, pro na forma. verdade. Não, ele ganha, Não, vale, é o INSS. vale Mas- para o INSS, para o fundo de garantia, Sim, mas de conta efeito... nas férias e conta no É 13º. porque entra o débito e o crédito. Não é, o cálculo Mas dá um... é centavos. Sim. Entra 2.000 entra 2.000 de crédito É uns para ele no 700 saldo reais, acho. e sai 2.000. Então, o que é feito para ele é o INSS e o FGTS. Isso. Agora, do ponto de vista de férias e tal, isso aí Mas é um custo para o irrisório. condomínio. Sim, mas é irrisório, estamos falando de coisa de centavos. Mas aí além disso, né, tem a conta de água, tem a conta de energia, Do gás. tem a conta de gás. E aí foi isso que a Andressa perguntou. Quem paga essas contas, né? Eu já peguei os dois casos. Coisas que o condomínio pagava, aí é o que a Priscila falou, no final das contas acaba agregando como salário. Não, né, vira como remuneração. benefício, né? Não é salário, mas é A remuneração. experiência que eu tenho, como eu falei, eu tenho 4 condomínios hoje que têm síndicos, que têm zeladores. Curiosamente, todos eles, o pessoal que tem 10, 15 anos que está morando lá. Mas eu já tivemos um condomínio na nossa carteira, que foi a minha primeira e única implantação, que eu vou falar para vocês como... Talvez Saudade ele não zero. goste de fazer implantações. Nossa, como dá trabalho Saudade fazer zero, trabalho. né? E ali, a implantação já foi feita com o zelador morador. E
a recomendação que eu sempre passo é, vai fazer implantação, começa do zero, deixa bem separado, olha, a habitação é do condomínio, água, gás e luz é sua. Até porque as construtoras, o apartamento do zelador tem um relógio à parte. Hoje em dia né? já vem tudo pronto. Isso. Agora, aquele condomínio que você já pegou e o zelador está lá há 15 anos, 20 anos, e o condomínio adotou como prática pagar todas as Aí contas, já era, Você não aí- pode tirar. É Você direito não pode adquirido. mudar Então, isso. é assim nesse Você que não eu pode tava. mudar. A água era rateada entre todos os moradores, então não tinha relógio, era um relógio só. Mas o gás e a Enel, né? A gente que pagava do lado da conta de luz. Não, e de o água, condomínio de gás. pagava. E no Condomínio final das pagava. contas, se ele entrar lá, se ele pegar um advogado que preste atenção, porque advogado só quer fazer acordo, né? Não quer. Advogado trabalhista é assim. Mas se você pega, se o consumo de luz, vamos supor que ele tem um ar-condicionado lá dentro e a conta de luz pode chegar a R$ 400, tá? Esses R$ 400 precisam entrar como remuneração no holerite do cara, porque eles têm que fazer parte, sim, do INSS, do Fundo de Garantia, e também servem para enquadrar no imposto de renda. Então, é uma coisa que não é, você está sendo fuinha. Não. Aí, aqui, né? Observação. Fuinha igual a mão de vaca. Mas não é isso. Você precisa deixar as coisas certas. E o máximo que eu posso hoje é transforme a casa do zelador em um escritório do síndico, em um arquivo, em qualquer... Ou faça uma locação com um quórum adequado. Eu já não gosto muito dessa parada de locação, porque geralmente falta espaço nos condomínios. A gente não tem espaço para guardar toda a documentação que precisa ser guardada. Então, eu transformaria, sim, em um escritório, e a minha opinião é que o fato do zelador ter que morar é muito retrógrado. Pensando em futuro, né? Documentação física também vai acabar. Também vai Então, acabar. Assim, Mas não é só isso. eu tenho- Aí a gente fala da questão de segurança. Tem lugar que você não tem onde colocar o bagulho lá das imagens. Como é o nome? O DVR. O DVR. E aí você fica, onde vai colocar, onde vai colocar, onde vai colocar. Olha só que curioso. Você não tem onde fazer Na nuvem. Eu tenho 2 condomínios. Mas você precisa do bagulho. gente. 2 condomínios. Ela tá atacada. Eu tenho 2 condomínios dentro da nossa carteira. Um a gente acabou de pegar nos Jardins. Eles reformaram. Eles tinham um zelador morador, mas não tem mais. Já há alguns anos eles decidiram tirar. E reformaram o apartamento. Gente, quando eu fui ver o apartamento e a reforma, eu falei assim, caraca, no meio dos Jardins, 2 dormitórios, cozinha, mas pensa num apartamento espaçoso. Prédio antigo, né? Não, prédio antigo, exato. Só que ele estava parado, eles fizeram a reforma justamente para fazer a locação. E aí a gente já imediatamente anunciou, está em vistas de fazer a locação. Pô, no meio dos Jardins, um apartamento todo reformado, não pensa que é uma reformazinha básica, não. Uma baita reforma. Eu falei assim, caramba. E o outro é um prédio ainda mais antigo, tem praticamente 70 anos aí de existência ali em Higienópolis, que a gente, quando chegou, o apartamento do zelador, já não existia mais o zelador morador, mas o apartamento estava, imagina, ele virou meio que o depósito para tudo, né? Tinha pasta, tinha ferro velho, tinha material, É o mais tinha tudo. comum que acontece. né? Então, mas aí barata. Então, mas aí sabe o que a gente fez? A gente sentou com o conselho e falou assim, isso aqui a gente pode reorganizar, Requalificar. né? O que a gente fez? Pegamos toda a parte de pastas, documentos, montamos uma salinha com um estante, com armário e tal, tá tudo lá organizadinho, reformamos o apartamento todinho, porque ele estava um caos, tá? Foi alugado. Hoje gera uma receita de aproximadamente R$2.000 para o condomínio. São casos e casos, né? Você tem que entender a realidade do condomínio e adequar. Exato. E assim, você abrir mão, você vai alugar esse... Para tudo tem solução, eu sempre falo. Você aluga um apartamento de alto padrão nos Jardins, vai gerar uma receita bacana para o condomínio. Se você precisa guardar alguma coisa, você aluga um storage. Hoje em dia tem espaços externos para você alugar, né? O que não pode é guardar no barrilete,
é guardar em área técnica, é guardar dentro da casa de máquina do elevador, é guardar nas vagas de garagem. Isso não Guardar- pode. A gente podia mandar umas No fotos centro de pra eles medição, colocarem, É, né? no centro de medição, exatamente. Então, assim... No coisa elétrico. A gente já no pegou shaft coisa elétrico, no... né? Gente. No centro de medição. Um ponto assim, hoje em dia, né, eu sempre falo em todos os programas, né, nós temos todas as normas que regram as nossas ações, né? Então, o condomínio precisa ter um plano de manutenção e um plano de emergência feito, né, e adequado. O que a Andressa falou, um plano de contingência escrito e determinado, e cada um tem que saber o que tem que fazer no momento que aconteceu o problema, né? Então, assim, não mora o zelador, assim, em termos legais, na minha opinião, né, aí vocês podem dar de vocês, em termos legais, é melhor que o zelador seja externo, porque você consegue controlar melhor o horário, você consegue controlar melhor as atribuições, você consegue controlar melhor o ponto, de forma trabalhista, que hoje é o maior custo do condomínio, é a mão de obra, disparado, né? No mínimo metade, ou tem uns que chegam a 60%, 70%. Então, assim, é onde você tem que olhar, né? O zelador morador fica mais difícil você fazer esse controle, porque foi acionado pelo morador, bateram na porta do morador, não deixou dormir, chegou bêbado, como a Priscila falou, e bateu e tal. Então, para nós era muito melhor que morasse. A gente teria um conforto muito melhor, nós sendo síndicos externos, né? Sim. Mas Para o com síndico certeza. é a melhor pro síndico, melhor coisa cenário. que tem é ter o zelador morador, Mas- para o síndico, mas não é Mas esse falando o ponto. em questão legal e humanitária também, né? Para a pessoa, para psicológico do zelador, é melhor que ele tenha a casa dele, que ele vá embora, que ele separe essa zona de trabalho com a zona de moradia. E lógico que para isso ele tem que ter um salário adequado para poder morar adequadamente, né? Não, e a gente já teve caso em que Você lembra disso? Que ele se sentia tão morador quanto os outros moradores. E ele se colocava no papel de não ser o gestor ali e saía para viver com o vigia. O condomínio pagava um vigia que tinha que ficar no térreo assessorando as pessoas, indo para a porta por conta de perigo, tal, não sei o quê. De repente, cadê o vigia? Cadê o vigia? Aí você vai procurando nas câmeras, tá ele saindo com o zelador às 11 horas da noite. Às 4h30 da manhã eles estão voltando, bem daquele jeito. Só que o outro estava no horário de trabalho, então... É isso. Isso quando ele não participa das festas do morador também. Então, mas que bom que foi tocado esse assunto. Isso que você acabou de falar para mim merecia uma advertência Não, foi justo. para o zelador. Não, o zelador foi demitido. Mas o zelador eu não estava teria no horário de demitido. Não, trabalho beleza. dele. Então, eu... 4 horas da Vamos manhã, lá. mas o vigia sim. Vamos lá, Então, deixa eu só fazer mas os dois esse foram ponto. demitidos, Ok. né? Eu teria notificado uma advertência por escrito para o zelador, justamente por isso, porque ele não estava Ele no não horário estava de no trabalho trabalho, dele, ele podia fazer aquele. e eu teria demitido por justa causa o vigia. Não, eu só estou te dando minha Tá opinião. bom, mas calma, calma, deixa eu te falar o porquê não. Porque ele é o gestor. Ele tirou um trabalhador do horário de trabalho para ir fazer coisa que não tinha que fazer. Então, de novo, eu estou te dando minha opinião, o que eu faria. Ok. No caso específico do... até esqueci qual era o outro ponto. Era o vigia e você falou que daria uma advertência para o... Eu daria uma advertência para o zelador e deixar bem claro, uma situação dessa, a próxima vez seria uma suspensão e uma possível justa causa, porque aí ele está repetindo o erro, e teria dado uma demissão por justa causa. O cara saiu do posto de trabalho A gente e não ainda demitiu voltou por justa bêbado. causa. Não, eu teria demitido por justa causa. Mas aí o que acontece? Eu acho que ele já era zelador ali há muito tempo. E a gente era síndico há bastante tempo também. E eu, há algum tempo. Mas eu sempre tive meu pezinho atrás com o ser humano, né? Mas tinha um conselheiro ali que amava ele, chamava ele de gordinho. Ah, meu gordinho, não sei o quê. Mas sabe quando você tem aquele... Só que ninguém reclamava dele. Ele era o dono do prédio. Sabe aquele zelador, aquelas charges, o dono do prédio? Ele era o dono do prédio. A gente demitiu, era auge da pandemia. A gente mandou um comunicado, falou, olha, aconteceu isso, quem quiser saber detalhes, entre em contato conosco, estaremos à disposição nos dias
Eu fiquei 2 dias só para atender o telefone em relação a esse caso nesse prédio, para conversar com as pessoas, porque eu também não podia escrever por conta de responsabilidade trabalhista e tudo mais. Nisso, me ligaram moradores que nunca tinham conversado com a gente, me falando barbaridades sobre ele. Lembrei qual era o outro. Do tipo de dono do prédio mesmo, sabe? Que as pessoas têm medo de... Enquanto o zelador está muitos anos, é registrado pelo prédio, ele está ganhando mais que o síndico. Isso acontece muito. Aí, É. deixa eu Isso só acontece fazer, muito. eu queria voltar naquele outro ponto, que foi o segundo que eu tinha esquecido. No que diz respeito ao zelador, fora do seu horário de expediente, participar de uma festa, de um churrasco com o morador, ou usar a quadra o filho dele, os filhos usarem a quadra de poliesportiva, ou usarem a piscina, eu parto do seguinte princípio seguinte, ele mora lá, ele tem os mesmos direitos de outro morador. O que ele não pode, minha visão, de novo, respeito qualquer opinião contrária, o que ele não pode fazer é confundir o horário de trabalho dele com o horário de lazer. Então, vou dar um exemplo prático. Ou constranger os condôminos para, assim, por exemplo, se o condômino topou, convidou, seja lá o que for, para ele participar, não vejo problema. Ele é um ser humano, cara. Ele é um E veja, ele está fora do ele horário não pode de expediente. constranger o O condômino. morador chamou ele para participar do churrasco, ele e a família. Beleza, qual o problema? Não está fazendo isso no horário de expediente. Mas aí ele não tem... Aí falando tecnicamente, tá? Não que eu concorde. Mas ele não tem o papel de condômino. Não, mas aí é uma decisão interna. Ele é um Então- visitante, é como se fosse Mas quase tem como visitante. visitante. Ok, mas aí o visitante não pode usar a piscina. Não, vamos lá. São coisas distintas. O Nós estamos visitante falando não de pode churrasco. usar a O programa academia. hoje vai durar um mês. Vamos né? lá. Eu considero... Não, mas é que você entende, tipo assim, Eu entendo, mas o zelador do prédio que a gente mora veio me perguntar, eu posso usar a academia do prédio? Eu, Priscila, não vejo problema. Mas eu prefiro aumentar o salário dele em R$100, ele fazer a Smart Fit lá do outro lado, do que escutar a besteira do Você do vai morador. Mas veja, E ainda mais se ele usar a piscina. É. não, mas gente, vamos lá. Partindo do princípio que condomínio, você tem uma multiplicidade de opiniões, tá? Vai ter gente que é favorável a ele usar a academia do condomínio e vai ter gente que é contrária. Agora, o que vale é a opinião da maioria. No caso específico que eu dei o exemplo específico, o zelador está lá há mais de 10, há quase 15 anos. Ele tem uma relação muito boa com os moradores, extremamente colaborativo, está sempre disponível, e não é um cara permissivo, não, que permite tudo. Ele, quando precisa chamar um morador e falar assim, olha, aconteceu isso assim, assim, o seu filho, tal, ele faz o papel dele. Ele já tem esse hábito, ele tem uma menina adolescente, pré-adolescente, e um rapaz que acabou de se formar, né, na faculdade. Quando ele precisa, e olha como é interessante, né? Quando a pessoa tem uma cabeça muito boa. Toda vez que ele vai fazer, por exemplo, que a filha vai usar a piscina, ele faz questão de me avisar. Eu falo assim, você não precisa me avisar. Você é morador do prédio, todo mundo sabe que a sua família mora aqui e você já tem esse hábito, então você não precisa me avisar. O que você não pode é levar convidados para dentro da piscina, é outra coisa. Tá? Agora, você e a sua família usarem, não vejo problema. Eu preciso terminar o programa, mas assim... A gente vai continuar se matando aqui, depois que acabar. Não, eu preciso terminar o programa, mas assim, só para finalizar o papo que você falou, né? Tecnicamente, ou seja lá o que for, eu acho uma falta de humanidade sem tamanho você restringir um ser humano que mora num lugar, seja lá o que for, de poder ter os benefícios, assim, que problema vai ter um filho do zelador usar a quadra junto com os outros condôminos, usar a piscina junto com os outros condôminos, como você bem disse, trazer visitante é outro papo, mas assim, você explicar isso para um adulto, ok, até muitos zeladores, eles não querem, eles não fazem, porque eles não se sentem à vontade para ir, mas você falar para uma criança de 4, 5 anos, falar assim, você não vai na piscina porque seu pai é zelador aqui e ele não é condômino. Então, mas a minha preocupação... Não pedir sua opinião, ele está acabando o programa. Não, agora eu vou falar. A minha preocupação... Deixa eu falar, é sério. A minha preocupação não é com a nossa opinião e o nosso discernimento como síndicos. Ou como coisa da maioria. Mas é de proteger tanto essa criança quanto esse funcionário de um possível dano moral.
no sentido de chegar uma própria criança e falar assim, você não tem que entrar porque você é o filho do zelador. Você entendeu? Então, assim, é minimizar problemas. Daí você mesmo fala, você não vai entrar porque você é filho do zelador. Não, você não fala... Discriminatório. Gente, é discriminação. Então, mas isso. se você olhar convenção coletiva e tudo mais, não tem direito. Tá Você bom. não é condômino, você é um funcionário. Por isso que eu falei que tecnicamente pode estar certo, Certo. mas humanamente está errado. Então, mas sabe como é que eu acabo com o problema? Não mora, acabou o problema. Acabou, não mora. Não mora. Só que essa decisão não é tua, Não é é dos tua, moradores. exato, Mas você entendeu? É muito mais fácil, você ficar com um monte de problema. Exato, mas assim, aí não é decisão sua, exatamente. Pessoal, tá acabando o nosso programa. Hoje a gente extrapolou um pouco o tempo. A gente promete voltar a esse assunto em outras oportunidades, porque é um assunto que não se encerrou. A gente agradece aí o interesse, vocês terem ficado com a gente até aqui. A gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.